A página de hoje, do preparo da nossa casa mental, dando continuidade ao livro Pão Nosso, era a lição de número 5, Pão Nosso de Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier. O item é o 5, como já dissemos, e o título é Salários. E comentai-vos com o vosso soldo. Contentai-vos com o vosso soldo. João Batista, Lucas, capítulo 3, versículo 14. A resposta de João Batista aos soldados que lhe rogavam esclarecimentos é modelo de decisão e de bom senso. Muita gente se perde através de inextricáveis labirintos em virtude da compreensão deficiente acerca dos problemas da remuneração da vida comum. Operários existem que reclamam salários devidos a ministros, sem cogitarem das grandes responsabilidades que não raro convertem os administradores do mundo em vítimas da inquietação e da insônia, quando não sejam em mártires e representações e banquetes. Há homens cultos que rendem a paz do lar em troca da dilatação de vencimentos. Inúmeras pessoas seguem da mocidade à velhice do corpo, ansiosas e descrentes, enfermas e aflitas, por não se conformarem com os ordenados mensais, que as circunstâncias do caminho humano lhes assinalam dentro dos imperscrutáveis desígnios. Não é por demasia de remuneração que a criatura se integrará nos quadros divinos. Se um homem permanece consciente quanto aos deveres que lhe competem, quanto mais altamente pago, estará mais intranquilo. Desde muito esclarece a filosofia popular que para a grande nau surgirá a grande tormenta. Contenta-se cada servidor com o próprio salário, contentar-se é prova elevada de elevada compreensão ante a justiça do Todo-Poderoso. Antes, pois, de analisar o pagamento da terra, habitua-te a valorizar as concessões do céu. Que Deus nos abençoe. Jesus, divino amigo, aqui estamos nós mais uma vez, prostrados mentalmente aos teus pés, a te rogar, Senhor, que tu permitas que em teu nome, que em nome de André Luiz e de Bezerra de Menezes, que em nome dos benfeitores da humanidade, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, possamos nós reiniciar o nosso Evangelho de Jesus em nossos lares e nossos corações, nessa terça-feira linda, maravilhosa, que o Pai do Céu preparou para cada um de nós. Sê conosco, Jesus. Que Deus permita que tenhamos a sua presença, Mestre querido, ao nosso lado, e que nós nos façamos merecedores por receber-te. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Queridos companheiros, queridos irmãos, bom dia, muita paz. Votos honestos e sinceros de muita paz. Ficou aqui para mim a confirmação de um ensinamento que dá conta de que não se deve ler uma página em público sem tê-la lido antes, para ver as palavras, a pontuação, e aí a gente sai, como diziam os antigos, tropicando
nas letras. Peço desculpa por essa falha. A correria me impediu de lê-la antes, mas haveremos de buscar o caminho do não errar tanto. Página muito linda, como sempre, todas elas de Emmanuel, e essa, como não podia deixar de ser, para muitos de nós que têm o seu salário, eu já não tenho mais, né? Tenho só aquela fartura que vem lá do INSS e do meu trabalho aqui fora. Para muitos que recebem o seu salário, é um tormento lembrar-se de quanto ganha. Porque, pela nossa imperfeição moral, nós nunca estamos satisfeitos com o que ganhamos. Sempre deveríamos ganhar mais. Nesses casos assim que a pessoa se reporta diretamente ao superior, muitas das vezes ele fica incomodado, insônia, não dorme direito, preocupado, porque ele precisa entregar a tarefa diária. E o fulano ou a fulana a cobrar-lhe aumento que ele não pode dar porque recebe ordens e não depende dele. Mas nós nem aí para isso. Nós vamos em cima do encarregado e o pressionamos pelo aumento, sem perceber que o colocamos numa situação muito complicada. Precisamos nós entender que existe um outro ditado que diz que a vontade de ganhar faz perder. Vamos pegar aqui alguma coisa nas mãos e uma massa, por exemplo, vamos apertar para ela não cair. O que acontece? Ela sai entre os dedos. Precisamos nos satisfazer com aquilo que ganhamos e administrar o que ganhamos e aguardar que a providência divina se encarregue de nos abastecer do necessário. Claro que não pode haver uma acomodação também total, né? Mas temos paciência. Porque ele diz assim: se um homem permanece consciente quanto aos deveres que lhe competem, quanto mais altamente pago, estará mais intranquilo. Desde muito, esclarece a filosofia popular que para a grande nau surgirá a grande tormenta. Quanto nós ganharmos a mais nós vamos gastar. Não temos dúvida disso. Se nós temos hoje um padrão X, se for aumentado, passaremos para o padrão Y e continuará faltando alguma coisa. Eu imagino que um companheiro desse aí, por exemplo, sei lá, jogador de futebol, ganha dinheiro de balde. Vai perguntar a algum deles se ele está ganhando um salário justo, pelo que ele tem consciência que faz, quando tem. Porque muitos deles ganham por ter feito alguma coisa de agradável, né, os seus dirigentes, e depois que consegue aquela dinheirama, joga bem menos e não se esforça, enfim, isso aí é um outro assunto. Mas nunca nós estaremos satisfeitos. Quer dizer, nunca é força de expressão, porque nós estaremos satisfeitos quando nós entendermos que a cada um é dado segundo o seu merecimento. Aí sim, nós vamos ficar satisfeitos. Ok, meus irmãos? Para facilitar que nós possamos entender essa situação, é bom que nós oremos. É necessário que nós oremos. E oremos com fervor. Oremos com verdadeiro sentimento de que a prece ela tem uma força indescritível e que seus efeitos são inimagináveis. Ok? Então vamos orar? Vamos orar juntinhos?
Vamos? Então vamos. Jesus, divino amigo, queremos nesse instante, Mestre, te suplicar que tu permitas que nos dirijamos a ti, a te suplicar que tu nos abençoe. Abençoe a cada um de nós, Jesus. Abençoe os nossos lares. Abençoe os nossos vizinhos e seus lares, Mestre. Abençoa aqueles que não têm quem ore nem quem peça por eles. Abençoa também a toda a nossa juventude, as creches, aos orfanatos, às crianças e aos idosos, aos irmãos que estão encarnando no planeta neste momento, e que eles possam fazer bom uso do seu livre-arbítrio. Pelos nossos irmãos suicidas, pelos presidiários, pelos governantes das nações e pelos governantes das nações belicosas, que eles possam entender que só o teu amor, Jesus, é capaz de construir. Abençoa os nossos irmãos que acabam de desencarnar vítimas de todas as violências, de todos os matizes. Pelos nossos irmãos que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nos leprosários, nas colônias e nos seus leitos de dores e seus lares. Pedimos pelos lares em desarmonia, Jesus. Pedimos, enfim, por toda a humanidade encarnada e também desencarnada. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muita paz, muita paz. Te pedimos, Jesus, que tu permitas que em teu nome, que em nome de todo bem, nós possamos interromper esse evangelho e o retomarmos amanhã, se Deus assim nos permitir. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, queridos irmãos, continuamos contando com vocês, no sentido de vocês nos acompanharem, darem os seus likes, acionarem o sininho, aqueles que ainda não fizeram, compartilharem com aqueles amigos que a gente vai fazendo ao longo dos dias, e desejar para cada um de vocês votos honestos e sinceros de muita paz. Deixar para cada um de vocês aquelas 4 palavras, aquelas 4 preposições: saúde, sorte, sucesso e sabedoria. Que Deus nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. E muito obrigado. E levem o meu enorme beijo no coração de cada um de vocês. Muita paz. Até amanhã, se Deus quiser.